Boa tarde, meus irmãos. Que bom estar aqui com vocês e vamos continuar aqui o nosso estudo da palavra do Senhor. Vamos aproveitar essa tarde na presença de Deus e estudar mais um pouco da palavra do Senhor. Vamos continuar aqui o nosso estudo de teologia e hoje nós vamos estudar sobre a Trindade. É um assunto difícil, um assunto de rachar cabelo. Então nós vamos estudar um pouco, ver o que a Bíblia nos apresenta sobre a Trindade. Nós já estudamos algumas coisas sobre teologia. Já vimos ali sobre os atributos de Deus, já vimos sobre os nomes de Deus, vimos um pouco sobre a essência do Senhor. Hoje, então, vamos estudar, continuando, vendo a natureza de Deus, vamos, então, estudar sobre a Trindade, que é um assunto difícil. Meu irmão, você lerá a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, e não verá a palavra Trindade aparecendo na Bíblia. Então você vai ler a Bíblia inteirinha, mas você não verá a palavra Trindade aparecendo na Bíblia. Isso não significa que o conceito da Trindade esteja presente na Bíblia, porque claramente quando você lê a Bíblia, você percebe o conceito da Trindade, que a Bíblia apresenta um único Deus. E esse único Deus se manifesta em três pessoas diferentes. E é aí que nós temos a Trindade, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Existe uma imagem bem didática, que é essa aí que está aparecendo na sua tela. Ela é usada por teólogos, usada em livros de teologia, para explicar um pouco para a gente essa questão da Trindade, porque é um assunto difícil. Como pode um único Deus se manifestar em três pessoas diferentes? Então essa imagem aqui é bem didática, eu vou falar um pouquinho dela, depois nós vamos retornar nela novamente. Então aqui mostra, começando aí na pessoa do Pai, bem em cima aí nesse triângulo. Do Pai ao Espírito Santo está escrito aí não é, simbolizando, significando que o Pai não é o Espírito Santo, então são pessoas diferentes. Também o Espírito Santo não é o Filho, são pessoas diferentes. Assim também o Filho não é o Pai, porque são pessoas diferentes. Mas também mostra agora do Pai indo para o centro do triângulo, onde está a palavrinha Deus, que o Pai, ele é Deus. A mesma coisa do Espírito Santo, o Espírito Santo também é Deus. E o Filho também é Deus. Então, nessa imagem aí, nessa figura, para a gente entender um pouquinho, de uma maneira didática, de uma maneira visual, aqui a pessoa da Trindade. Leremos então aqui alguns versículos que a Bíblia fala sobre Deus. E a Bíblia irá apontar para nós que existe um único Deus. Por exemplo, olha só o que diz Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Então aqui, alguns poucos versículos eu estarei lendo aqui, mostrando que existe apenas um único Deus. Deuteronômio 6,4 diz assim: Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então aqui a palavra de Deus sendo revelada para a nação de Israel, mostrando que existe um único Deus, um único Senhor. Olha só um outro texto também, 1 Reis, capítulo 8, versículo 60, diz assim, 1 Reis 8, 60. Para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro Deus. Então perceba mais um outro versículo mostrando que existe apenas um único Deus. Temos uma outra gama de versículos que mostram na Bíblia que existe um único Deus, que não existe vários deuses. Mas apesar que a Bíblia revela que existe um único Deus apenas, ela também mostra que esse único Deus se manifesta em três pessoas diferentes. E aí é onde nós vamos ter o conceito da Trindade. Por exemplo, vamos começar lá com Gênesis, capítulo 1, versículo 1. E aqui nós veremos o conceito da Trindade sendo aqui principiado na Bíblia. Gênesis, capítulo 1, versículo 1 diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. Então você lê esse versículo na sua língua, no português, você não verá aqui o princípio de Trindade. Só que quando você vê na língua original, no hebraico, onde o Antigo Testamento ele foi escrito, nós temos ali um resquício mostrando sobre a pluralidade divina. Por exemplo, na sua tela aí está aparecendo aqui agora como que é escrito
Deus criou no hebraico. Então, nós lemos aqui, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, tem o verbo criar e tem aqui o sujeito que é Deus. Em hebraico é Elohim Bará. Nós já estudamos os nomes de Deus e Elohim, então, mostra ali o nome de Deus. Bará é o verbo criar. Então, é uma coisa interessante como é expressado aqui. Elohim é uma palavra plural. Então, está praticamente dizendo deuses. Só que o curioso é que o verbo a qual essa palavra está junto está no singular, que é o verbo bará, o verbo criar. Não está dizendo aqui que foram deuses criaram, mas o interessante é que a tradução é como se ficasse assim, deuses criou. Não combina, porque um está no plural e o outro está no singular. Mas por que foi escrito dessa maneira? Porque o nome Elohim não está no singular, porque se fosse no singular, seria Elohá. Daí poderia colocar Elohá Bará. Mas o que é colocado aqui é o nome de Deus de uma forma plural, Elohim, e o verbo criar está no singular, que é Bará. Isso já nos mostra que existe apenas um único Deus. Por isso que o verbo criar está no singular. Só que esse Deus se manifesta em mais pessoas, que por isso Elohim está no plural. Então aqui nós percebemos já o início da Trindade sendo iniciado aqui, sendo mostrado para a gente. Ainda que esse versículo não fala sobre Trindade, aqui você lendo esse versículo, vendo o nome Elohim, você não consegue entender que aqui são três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas aqui pelo menos você já entende que existe uma pluralidade de pessoas. Em uma só pessoa, existe uma pluralidade de pessoas. É um assunto difícil de entender, mas a Bíblia, aos poucos, vai introduzindo este assunto, introduzindo o conceito de trindade. Outros versículos, por exemplo, Gênesis capítulo 1, versículo 26, onde Deus diz, o famoso versículo da criação do homem, onde Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Perceba que Deus está usando o verbo façamos, ele não estava falando sozinho. Então ali é um conceito, sendo principiado aí também o conceito da trindade. Outro versículo também, Gênesis capítulo 3, versículo 22, onde Deus fala, depois que Adão e Eva eles pecam contra Deus, Deus fala, o homem se tornou como um de nós. Perceba que Deus está colocando no plural, como um de nós, não como a mim, mas como um de nós. Outro versículo também, Gênesis capítulo 11, versículo 7, quando a humanidade estava querendo fazer a Torre de Babel para chegar até ao céu. Deus, então, ele disse, desçamos e confundamos a sua linguagem. Perceba que ele coloca no plural, ele não está falando sozinho, ele está falando com alguém. Vamos descer, não é apenas ele, mas vamos descer. Isso mostra um único Deus, mas que se manifesta em mais pessoas. E o Antigo Testamento, apesar do Novo Testamento ser um pouco mais claro a respeito da Trindade, falando diretamente sobre Pai, Filho e Espírito Santo, o Antigo Testamento ele também fala, não fica apenas nessas palavras plurais, façamos, desçamos, se tornou como um de nós, mas ele também indica diretamente as três pessoas da Trindade em alguns outros versículos. Veja lá também Isaías, capítulo 6, e você vai perceber que o conceito da Trindade vai se tornar um pouco mais claro a partir desses versículos também. Isaías capítulo 6, versículo 3. Olha só o que diz aqui sobre a visão de Isaías, que ele viu a Deus assentado no trono. E ele fala assim, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então Isaías, tendo a visão celestial de Deus assentado no seu trono, ele viu ali alguns anjos. Esses anjos proclamavam, Santo, Santo, Santo. Uma curiosidade, por que eles falam 3 vezes Santo, Santo, Santo? Isso já nos mostra que existe um único Deus, mas ele se manifesta em 3 pessoas diferentes, Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que ele diz Santo, Santo, Santo. Olha só também o versículo 8, que diz assim, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. No versículo que nós usamos para a obra missionária, né? Eis-me aqui, envia-me a mim.
E aqui também está mostrando sobre a Trindade, porque Deus fala: a quem há de ir por nós? Então perceba, nem não está falando no singular, mas está usando aqui o pronome no plural, a quem há de ir por nós. Então a Bíblia nos mostrando esse conceito de Trindade, apesar de ser o único Deus, mas se manifesta em mais pessoas. Vamos um pouco ainda olhando para o Antigo Testamento, ver como ele é um pouco mais direto em falar sobre as três pessoas da Trindade. Olha só em Isaías mesmo, capítulo 48, versículo 16. Diz assim: chegai-vos a mim e ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que isso vem acontecendo. Tenho estado lá. Agora o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. Perceba muito bem que aqui quem está falando, então, é a pessoa do Filho. E logo no final do versículo, a pessoa do Filho diz assim: agora o Senhor Deus, mostrando a pessoa do Pai, me enviou a mim, ao Filho, e o seu Espírito. Perceba que o Antigo Testamento também fala diretamente sobre as três pessoas da Trindade, as três pessoas ali que constituem um único Deus apenas. Um outro versículo ainda, olha só o que diz Isaías 61, versículo 1, um versículo bastante conhecido, porque ele é citado por Jesus Cristo no Novo Testamento, em Lucas capítulo 4. E diz assim, 61, 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Só até aqui, só esse início desse primeiro versículo. E aqui já é revelado as três pessoas da Trindade. Mais uma vez, nós vemos aqui o Filho dizendo, e ele vai falar que o Espírito, perceba a pessoa do Espírito, do Senhor Deus, aqui a pessoa do Pai, está sobre mim, a pessoa do Filho. E isso fica muito mais claro quando você também lê Lucas capítulo 4, onde Jesus Cristo lerá esse texto na sinagoga e ele revela que está falando de si, né? Então, hoje se cumpriu essa palavra nos vossos ouvidos, aos seus corações. Então, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. As três pessoas da Trindade também aparecendo aqui. Temos outros versículos no Antigo Testamento que falam diretamente sobre a Trindade. Falam de Deus Pai, fala do Espírito, fala de Jesus Cristo, apontando ele como o anjo do Senhor. Então, ali mostrando também esses versículos. O Antigo Testamento, então, nós percebemos que fala do conceito da Trindade, ainda que no Novo Testamento isso seja um pouco mais claro para nós. Por exemplo, vamos para o Novo Testamento e ver ali como que o conceito da Trindade é mostrado. Existem alguns versículos famosos que você já conhece, você já ouviu. Se eu pedir para você citar, diga aí algum versículo que mostra a Trindade. Então, evidentemente, com toda certeza, você irá falar de Mateus capítulo 3, 16 e 17, onde ali é o relato histórico do batismo de Jesus Cristo, onde o Filho foi ser batizado, o Espírito Santo desceu como pomba e a voz do Pai no céu dizendo: este é meu Filho amado em quem me comprazo. Então, num único evento ali, nessa narrativa, aparecendo as três pessoas da Trindade. O Filho sendo batizado, o Espírito Santo descendo numa forma visível e a voz de Deus aparecendo e todos ali conseguindo escutar: este é meu Filho amado. Então, o Novo Testamento ele também fala isso. Por exemplo, você também poderia citar Mateus capítulo 28, versículo 19, onde Jesus Cristo ele fala que se deve batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, note o Novo Testamento sendo assim um pouco mais direto do que o Antigo Testamento quando se fala de Trindade. Mais uma curiosidade, olha só o que diz João, capítulo 14, porque aqui também vai falar sobre a Trindade. João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. 14, 16 diz assim: e eu, o Filho, dizendo Jesus, e eu rogarei ao Pai, Deus Pai aqui, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então, em um único versículo, saindo da boca de Jesus Cristo, ele falando aqui sobre a Trindade. Ele rogando ao Pai para que envie outro Consolador, que seria a pessoa do Espírito Santo. Uma curiosidade aqui no grego, que quando nós não conhecemos o grego, isso passa desapercebido.
Mas uma curiosidade é porque esse versículo fala de outro consolador. Ele usa essa palavrinha outro. E o interessante é que outro, no grego, aqui é a palavra allos. Então, aqui no grego seria a palavra allos. E allos, ele tem um significado interessante, que seria um outro que não é um outro, mas é apenas um pouco diferente. Então, quando Jesus Cristo está falando aqui, vai pedir para enviar outro consolador, ele está dizendo, é um outro, mas que não é um outro, é da mesma essência. Então, mostrando que o Espírito Santo também é um ser divino, como o Filho. Ele é Deus, o Espírito Santo também é Deus. Quando a Bíblia quer usar a palavra outro, no grego, para falar de algo que é totalmente diferente, então o grego vai ser expressado pela palavra héteros. Por exemplo, olha só o que diz Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Fala assim, Gálatas, capítulo 1, versículo 6, diz assim para nós: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. E daí o grego, onde essa palavra outra aqui é traduzida para nós, o grego aqui fala da palavra héteros, que seria algo totalmente diferente. Então, é um outro, literalmente, diferente da palavra allos. Toda vez que a Bíblia usa a palavra allos, ali se referindo a outro, está falando sobre Deus. Então, é a diferença ali da Trindade, que não seria tão diferente, porque eles têm a mesma essência. Mas quando a Bíblia quer falar algo que é totalmente diferente, então a palavra usada no grego seria héteros, como aqui Paulo fala que existe um outro evangelho. Então, os gálatas estavam abraçando algo que era totalmente diferente daquilo que Paulo tinha pregado inicialmente. Mas Jesus Cristo, quando fala de outro consolador, está falando que é outro semelhante a mim. Ele é um outro, um pouco diferente, mas ainda é semelhante a mim. Então, é a palavra allos e a palavra hétero sendo usado aqui, apenas fica como curiosidade para a gente. Mas o Novo Testamento ainda traz outra gama de versículos mostrando a Trindade, a existência da Trindade. Olha só o que diz 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14, diz assim, capítulo 13, versículo 13, diz assim: A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Então, esse versículo é conhecido como a bênção apostólica, e aqui fala sobre Jesus Cristo, fala sobre Deus e fala sobre o Espírito Santo nesta bênção apostólica. Então, os versículos mostrando para nós a existência da Trindade. Um outro versículo também, para a gente terminar essa questão da Trindade sendo revelada no Novo Testamento, olha só o que diz Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Hebreus 9, 14, diz assim: Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para que servimos ao Deus vivo. Então, aqui mais uma vez a Trindade sendo expressa aqui nesta obra da salvação. Então, meus irmãos, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, eles nos falam a respeito da Trindade. Então, nós também vemos que todos eles são seres divinos. Então, lembra que nós vimos esta imagem aqui, que é uma imagem que nos ajuda a entender um pouquinho mais como que é essa questão da Trindade. Onde o Pai não é o Espírito não é o Filho não é o Pai. Eles são diferentes como pessoa, mas o Pai é Deus, o Espírito é Deus e o Filho também é Deus. Porque existem algumas seitas que negam a divindade do Filho, algumas seitas que negam a divindade do Espírito Santo e negam ainda que o Espírito Santo seja uma pessoa. Falam que seria apenas uma força. Mas a Bíblia revela que o Pai é Deus, o Espírito é Deus e o Filho é Deus. Vamos ver aqui alguns versículos? Olha só o que diz Romanos, capítulo 1, versículo 7, aqui nos mostrando que Deus, Pai, Ele é um ser divino. Romanos, capítulo 1, versículo 7, diz assim: A todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para ser de santos, graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo.
Então, note que a pessoa do Pai é apresentado como um ser divino. Também, olha só, que o Filho, ele também é apresentado como um ser divino. Vamos ler Isaías, capítulo 9, versículo 6. Aí no Antigo Testamento, Isaías 9, 6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então aqui é um versículo falando sobre uma profecia a respeito do nascimento de Jesus Cristo, falando sobre esse menino que nasceria, e esse menino é chamado de Deus forte. Existem muitos outros versículos que nós podemos citar também para revelar a divindade de Jesus Cristo. Por exemplo, João, capítulo 1, versículo 1 até o 3, onde Jesus diz que Jesus Cristo era o verbo, ele estava com Deus e ele próprio era Deus. Muitos outros textos que nós podemos usar para revelar a divindade de Jesus Cristo. Mas a Bíblia também mostra textos que falam sobre a divindade do Espírito Santo, declarando que o Espírito Santo é Deus. Olha só o que diz Atos, capítulo 5, versículo 3 e 4. Atos 5, versículos 3 e 4. E aqui nós temos aquele caso de Ananias e Safira, que eles mentiram para os apóstolos, e Pedro aqui ele revela que na verdade eles mentiram para o Espírito Santo. E diz assim o 3 e 4. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor? Conservando-o, porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder. Como, pois, assentaste no coração este desígnio, não mentiste aos homens, mas a Deus. Note muito bem que no versículo 3 é falado que ele mentiu ao Espírito Santo. E logo no versículo 4, Pedro revela que ele mentiu a Deus, mostrando que o Espírito Santo é Deus. Então nós temos versículos também no Novo Testamento que revelam isso, que o Espírito Santo, ele é Deus. Então a palavra de Deus mostra isso aí, que o Pai não é o Espírito não é o Filho, e o Filho não é o Pai, mas o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus e o Filho também é Deus. É um único Deus apresentado na Bíblia, mas que se manifesta em três pessoas diferentes. Não são três deuses, mas apenas um único Deus. E este Deus ele se manifesta em três pessoas distintas. Nós temos, meus irmãos, alguns argumentos ou tentativas fracas de entender a Trindade. Então, a nossa mente limitada, nós muitas vezes tentamos pegar ou catar coisas da natureza para tentar explicar um pouco sobre a pessoa de Deus. São tentativas fracas, tentativas que não são suficientes. Por exemplo, alguns usam o exemplo da água, que a água ela se apresenta em três estados da matéria, que seria o sólido, o líquido e o gasoso. Então perceba que são três estados diferentes, mas um mesmo elemento que seria a água, tentando explicar sobre Deus que se apresenta em três pessoas diferentes, mas os três são apenas um único Deus. É uma tentativa, mas uma tentativa bem limitada para explicar um Deus, né, que é tão grandioso. Uma outra tentativa é a explicação do ovo. Então vamos pegar e dizer, o ovo tem três elementos. Ele tem a casca, tem a gema e tem a clara. Mas, apesar de ter três elementos diferentes, eles se tornam apenas em um único ovo. Então, aqui também é uma tentativa de explicar que existe o Pai, Filho e Espírito Santo, mas os três são apenas um único Deus. Temos também a tentativa do triângulo, onde o triângulo é apenas um único triângulo, mas formado de três partes diferentes, tentando explicar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E se você tira uma das partes, ele deixa de ser um triângulo e passa a ser apenas um ângulo. Então, se você tira a outra parte aí, como está aparecendo na sua tela, deixou de ser um triângulo e passou a ser apenas um ângulo. Tirando outra parte também, deixou de ser um triângulo e passa a ser apenas um ângulo. Então, é uma tentativa de mostrar que as três pessoas da Trindade não podem se separar. Então, elas três juntas ali, formando um único Deus. Então, é um único Deus, mas em três pessoas diferentes. Para a gente concluir, eu gostaria de mostrar aqui algumas visões erradas sobre a Trindade.
Por exemplo, a primeira visão errada é chamada de unitarismo. O que é o unitarismo? O unitarismo ele prega que o Pai é o Criador. O Filho, que seria Jesus, é apenas uma criatura. Então ele foi criado, ele teve um princípio. Então o Pai criou ali a Jesus Cristo em algum momento da história. E o Espírito Santo se apresenta apenas como uma força ativa, não sendo uma pessoa e não sendo Deus. Então essa aqui é o grupo do unitarismo. Quem abraçou esta ideia? Talvez vocês já ouviram falar deste homem, Miguel Serveto. Miguel Serveto ele foi um médico bastante influente e ele escreveu algumas coisas sobre medicina, mas ele também entrou no campo da teologia e ele defendia o unitarismo. Ele não entendia que a Bíblia mostrava um único Deus que se apresentava em três pessoas diferentes, sendo o Pai Deus, sendo o Filho Deus e o Espírito Santo também Deus. Ele acabou morrendo por causa disso, porque ele negou a Trindade e também negou, na época, o batismo infantil. Então, você já ouviu falar de João Calvino? João Calvino, ali em Genebra, teve influência na morte de Miguel Serveto, onde Miguel Serveto foi queimado na fogueira como herege, porque ele não defendia a Trindade e também não defendia o batismo infantil. Então, João Calvino teve essa influência ali, levando também Miguel Serveto à morte, né? Nós sabemos que um erro não justifica outro erro. Mas, como estamos falando apenas aqui da Trindade, Miguel Serveto foi um homem que defendia o unitarismo. Um outro grupo que defende também o unitarismo são as testemunhas de Jeová. Então, eles acreditam no Pai sendo o Criador, mas no Filho eles não acreditam que Jesus é Deus. Jesus é apenas alguém escolhido por Deus, alguém que Deus criou, tendo as funções que a Bíblia revela, mas não falam que Jesus Cristo é Deus, um ser divino. E também vão dizer que o Espírito Santo não é uma pessoa, que o Espírito Santo é apenas uma força ativa de Deus. É apenas uma energia que Deus usa ali para convencer as pessoas, para trabalhar no coração de alguém, mas que não é Deus. Então, as testemunhas de Jeová, sendo um grupo, sendo uma seita, então eles também ali negam a Trindade, né, que a Bíblia claramente ela apresenta. Um outro grupo que nós temos aqui também são os modalistas, ou também chamado de unicistas. Esse grupo aí não aceita a Trindade, não aceita que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são distintos. Eles acreditam em um único Deus que se revela com papéis distintos. Por exemplo, um mesmo homem pode ser visto como marido para sua esposa, como pai para o seu filho e como patrão para o seu empregado. Então, note que aqui está falando de uma única pessoa, só que na casa dele, com a sua esposa, ele é o marido. Com seus filhos, é a mesma pessoa, mas ele é o pai. E no seu serviço, ele é apenas ali um funcionário para o seu patrão, ou um patrão, né, para o seu empregado. Então, aqui, eles tentam ali unificar tudo, mas não enxergam a Trindade, não enxergam três pessoas distintas, como a Bíblia claramente apresenta. Por exemplo, o grupo Voz da Verdade, que tem algumas músicas muito bonitas, né, que eles cantam, eles são unicistas. A igreja também Tabernáculo da Fé, também é outro grupo unicista que nega o conceito da Trindade que a Bíblia revela para nós. E o último grupo seria o triteísmo, né? Esse grupo triteísmo, ele crê que são três deuses separados, mas que cooperam um com o outro, algo que a Bíblia também não prega. Então, eles vão dizer que o Pai é um Deus distinto, o Filho é outro Deus, o Espírito Santo um outro Deus. Então, seria três deuses diferentes, distintos, mas que estão ali cooperando um com o outro. Coisa que a Bíblia também não revela, não diz sobre isso. Mas, pelo contrário, nós lemos versículos na Bíblia mostrando que existe apenas um único Deus e que este Deus se manifesta em três pessoas diferentes, sendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Meus irmãos, é um assunto difícil, é um assunto de rachar cabelo, como nós dissemos aqui. Mas a Bíblia revela e nós devemos estudar e crer no que a Bíblia revela para nós, que Deus é apenas o único Deus, mas ele se apresenta em três pessoas diferentes, Pai, Filho e Espírito Santo. Então aqui nós vamos concluir essa primeira parte sobre a Trindade e na próxima live nós vamos dar continuidade porque é um assunto extenso, é um assunto que tem muito o que se dizer. Que Deus então esteja abençoando a sua vida,
que este estudo possa ter contribuído para o seu entendimento da palavra de Deus e contribuído um pouquinho mais para que você conheça a Deus. Que Deus abençoe a sua vida e a vida de sua família.